Bom, amigos ouvintes, aqui fala Américo Covelo, eu sou médico nefrologista, coordenador do programa de diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e nós vamos aqui mais um Saúde em Debate, e é com muita felicidade que eu falo com vocês, porque hoje é o Dia Mundial do Rim, né? O Dia Mundial do Rim ele foi criado, né, exatamente para conscientizar, né, sobre a doença renal crônica. Foi criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia, né, para conscientizar as pessoas sobre a doença renal crônica. Hoje nós temos quase 150 mil pacientes em programas de diálise no Brasil, e nós temos, de cada 10 brasileiros, hoje um tem doença renal crônica. Então a gente está falando para um universo aí de quase 25 milhões de pessoas que podem ter uma doença renal. E hoje nós vamos ter uma live em que nós vamos falar exatamente do tema do Dia Mundial do Rim, que é conviver bem com a doença renal. Então eu vou apresentar a vocês a minha amiga, a Tamara Espada, que é nefrologista, que é nutricionista do Centro de Nefrologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? A Amanda Viroli, que é enfermeira do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e é enfermeira do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E nós vamos inovar hoje, porque a gente vai ter a presença aqui da Michele Verge, que é uma paciente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, uma paciente do Centro de Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, fez diálise com a gente durante alguns anos e há 4 meses ela foi submetida a um transplante renal com sucesso e ela está aqui para conversar com vocês, dar o depoimento dela, né? Então, eu agradeço a presença de todos e para a gente não perder nem um tempinho da nossa live, eu vou começar com a Tamara. Tamara, a gente sabe que conviver bem com a doença renal, a gente precisa de algum cuidado, principalmente da parte nutricional. Qual que é o papel da nutricionista, da orientação nutricional para esses nossos pacientes com doença renal crônica? Obrigado, Tamara. Boa noite, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês e eu vou falar um pouco desse enfoque nutricional. O tema de hoje é vivendo bem com a doença renal. Então, nada melhor do que a gente falar sobre alimentação nesse contexto, pois a alimentação ela é parte fundamental para que o paciente viva bem, mesmo tendo a doença renal. O nosso organismo, para estar saudável, o rim tem que fazer todo esse equilíbrio, né? Os órgãos que fazem o equilíbrio, o principal órgão é o rim. Então, quando os rins não estão funcionando de forma adequada, as substâncias que deveriam ser eliminadas porque estão em excesso ou porque são restos, produtos finais do metabolismo, eles acabam ficando acumulados no organismo. Então, as principais substâncias a serem excretadas são ureia, fósforo, potássio, sódio. Assim, é necessário um acompanhamento nutricional nesse paciente renal crônico para fazer todo o auxílio nesse controle dessas substâncias. A restrição desse paciente vai depender do grau de insuficiência renal e os resultados, logicamente, dos seus exames. Então, o paciente até um estágio 4 da doença renal é basicamente dieta mais os medicamentos. Já o paciente de diálise, ele tem o auxílio da diálise. Então, mas nós devemos lembrar o quê? Que a diálise não é uma substituição exata dos rins, né? Uma vez que ocorre só em algumas horas da semana, enquanto o rim saudável trabalha 24 horas por dia. Então, por isso que é importante, né? Porque acontece esse acúmulo, então por isso que é importante o acompanhamento nutricional. Então, a dieta é um dos fatores fundamentais no tratamento, né? E o objetivo do acompanhamento nutricional, o acompanhamento da nutricionista é esse, manter o peso saudável do paciente. Ou então, se o paciente está com peso muito inadequado, é trazer esse peso para a normalidade, ou seja, evitar desnutrição, evitar obesidade, manter essas concentrações no sangue, tanto de glicose, fósforo, potássio, sódio, dentro dos níveis aceitáveis, prevenir ou recuperar a deficiência nutricional, então pode ter deficiência de ferro, de magnésio, enfim, tentar o mais próximo possível da normalidade e evitar que esse paciente tenha edema. Ou seja, seguir adequadamente as orientações nutricionais é fundamental para o paciente manter uma boa saúde, ter bem-estar e evitar futuras complicações. Porque esse controle alimentar vai fazer com que o organismo do paciente não fique muito sobrecarregado com esses excessos que deveriam ser eliminados com os rins funcionando normalmente. Então, a dieta é fundamental, o acompanhamento nutricional, tanto do macro como micronutrientes, é importantíssimo para esse cuidado do paciente, para ele ter um bem-estar e uma qualidade de vida.
Obrigado, Tamara. Como vocês viram, é muito importante o acompanhamento nutricional. E como a Tamara reforçou, é fundamental. Mas tão fundamental quanto a nutricionista é o acompanhamento também e o aconselhamento, né, e a assistência e o cuidado, né, que eu acho que isso é muito importante, da enfermeira, né? Porque, na realidade, é ela que vai fazer esse feedback, essa ligação, ouvir o que o paciente está falando, junto com o médico, com a nutricionista. Amanda, fala um pouquinho da importância da enfermeira nesse cuidado, né? Porque hoje aqui a gente está vivendo aqui como se fosse uma visita multidisciplinar que a gente faz todo dia do nosso hospital, né? A gente tem uma paciente, tem um médico, tem uma nutricionista e tem uma enfermeira. Amanda, com a palavra. Obrigado. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Então, vamos falar da parte da enfermagem, o papel da enfermagem no cuidado com o doente renal. Primeiro, eu vou começar falando que, ao receber o diagnóstico de uma doença renal, né, não é fácil, muitos se assustam, chegam com bastante medo, receio, devido à falta de conhecimento. Mas, atualmente, a terapia renal substitutiva, que a gente fala de diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, ela é um procedimento que envolve uma alta tecnologia, atualmente, e o que torna o procedimento muito mais seguro. E que a gente tem que encarar como uma nova fase, um novo recomeço, que sim, mudanças vão acontecer devido ao tratamento, mas que a vida tem que continuar. E o que a gente vê aqui no nosso centro é que muitos pacientes utilizam o tempo que estão em terapia para trabalhar, estudar, fazer leituras, e a nossa equipe está prontamente para te apoiar e te acolher, né? Então, eu sempre falo que acolhimento é essencial, até por ser um valor institucional. E a enfermagem serve como uma rede de apoio e suporte para o paciente e família, tirando suas dúvidas e caminhando lado a lado diariamente. Eu brinco até que a gente acaba conhecendo o cachorro, o papagaio dos pacientes e da família, mas que isso tem um lado muito positivo, é um vínculo, assim, muito forte e que eu gosto bastante. Mas o tratamento, além de depender da parte médica, da enfermagem e da nutricionista, depende muito do autocuidado do paciente. E nós devemos encorajá-los a sempre manter a sua individualidade e o seu autocuidado. E que as pessoas que tem uma doença crônica, no caso a renal que a gente está falando hoje, ela tem que se perceber como uma pessoa e não como um doente renal. É o que eu sempre falo, né? Que como qualquer doença renal, neste momento, você não está internado, você vem, faz a sua diálise e vai embora para casa. E que vocês conseguem trabalhar, manter um relacionamento, tocar a vida adiante, sim, com muitas limitações, mas que a gente consegue adaptar, né, e tentar conviver o mais tranquilamente possível, lembrando que mesmo os pacientes que fazem hemodiálise, muitos dos nossos conseguem até viajar, né, tudo tem que ser bem programado, tudo certinho, mas dá para viver tranquilamente com a doença renal, e a gente está aqui para apoiar vocês sempre, em qualquer decisão, compartilhando experiências e aprendendo. Muito obrigado, Amanda. E agora com a palavra, Michele Verge. Michele, eu vou fazer só 30 segundinhos para apresentar a Michele. Michele é uma paciente que fez diálise com a gente. Ela tem uma história, né, de doença renal, porque ela foi submetida a um retransplante, na realidade, há 4 meses atrás, né? Então, ela tem diabetes, e ela já fez diálise, já fez transplante, perdeu, e aí voltou para diálise e agora está bem aí para contar a história dela. Michele, por favor, fala para a gente, fala para os nossos ouvintes, como é que é a doença renal, como é que você conviveu, conta a sua história, faz o seu depoimento aí para a gente. Obrigado, Michele. Michele, só ligar o seu microfone. Boa noite. Então, a minha história, eu acho que começa como todas as histórias de todo mundo. No primeiro momento, como o doutor disse, eu tenho diabetes já há 37 anos, então já convivia com uma doença crônica, mas eu tinha pavor de entrar para hemodiálise, porque às vezes eu
Quando ele começou a parar, eu comecei para a clínica, aí eu vi aqueles braços, eu falava, ai meu Deus, tomara que eu não chegue nunca nessa fase. Mas algumas coisas aconteceram e me vi naquele estado. Mas aí, no primeiro dia que eu fiz, eu me senti assim, quem sabe que tem um problema renal, sabe qual é o sintoma de quando o rim não funciona muito bem. É a pior, eu falo que é a pior sensação do mundo. Quando o rim não filtra direito, você tem um monte de outras coisas. E aí, quando você faz a diálise, você fala, nossa, por que eu não fiz antes aquilo? Porque você volta a sentir viva. Então, eu falei assim, a primeira vez que eu entrei para diálise, aí surgiram até uma equipe, chamaram psicóloga, chamaram tudo para mim, para poder ter uma conversa, tudo. Só que, surpreendentemente, quando eu me vi naquilo, eu falei para ela, não precisa ter preocupação comigo, porque hoje eu agradeço por estar na máquina, porque eu sei que é mais um dia de vida que eu tô tendo. Porque se fosse assim, se não fosse graças à hemodiálise, eu também não teria chances de poder estar tendo uma vida mais próxima ao normal. E isso foi, e aí com o tempo, não é fácil o dia a dia, você tem que deixar de fazer algumas coisas, outras coisas. Eu tinha uma vida muito ativa, sempre fui ativa, sempre trabalhei e fui sempre festeira, baladeira. Mas, independente de como, na primeira etapa minha, na primeira fase minha, eu nunca deixei de fazer nada. Eu só tinha meus dias certos de ir para hemodiálise, eu tinha minha restrição alimentar e precisava seguir aquilo no meu dia a dia, conforme indo, eu fui me adaptando àquela rotina. Até que consegui o primeiro transplante, graças a Deus eu consegui uma doadora viva, que foi a minha tia, e aí, nossa, vivi super bem, tranquilo, só que 5 anos depois eu acabei pegando uma doença, uma bactéria hospitalar, e também pelos remédios todos, e acabou prejudicando o meu transplante. Mas mesmo assim, quando eu tive eu tinha uma escolha. Eu falo que todo mundo tem uma escolha na vida. Ou você escolhe ser vítima do seu problema, ou você escolhe levantar e lutar. No meu caso, eu sempre preferi levantar e lutar, porque se eu ficasse ali chorando, ninguém ia fazer por mim. Eu podia ter o apoio de todo mundo, o auxílio de todo mundo, mas se eu não levantasse e falasse, não, me ajude a caminhar, ninguém ia ninguém ia fazer eu caminhar. Podia ser a melhor coisa do mundo, mas se você não tiver essa consciência, eu acho que com você não consegue. E aí foi, aí quando eu vi, eu precisava tomar o remédio, mas o médico falava para mim, Michele, se você prefere tomar o remédio e perder o rim, ou você prefere deixar as bactérias hospitalar e perder a vida? Eu falo, não, o rim a gente recupera. Vamos embora. E foi assim, e automaticamente eu perdi. Aí veio um monte de complicações, eu tive que sair da minha cidade, onde eu estava, tive que vir hoje eu estou em São Paulo, e estou aqui há 4 anos. E nesses 4 anos, eu tive muitas coisas, até pouco tempo aqui para explicar tudo que eu já tive. Só resumindo, eu já tive uma meningite, eu já tive coma, só para ter uma ideia, já passei por 4 comas na minha vida, já fiz algumas amputações, que nem o doutor falou, eu já tive 2 transplantes bem-sucedidos, um eu perdi, o outro eu só que eu também já tive uma rejeição. Então, é coisa da vida. Se eu parasse da primeira dificuldade que eu tivesse lá atrás, eu talvez não teria chegado aqui hoje para poder falar para todo mundo. Então, eu sempre falo, eu tenho o poder, esse poder da escolha.
E eu sempre escolhi sorrir para a vida, enfrentar meu problema. Eu falo que eu não posso deixar o problema de lado, porque se a gente deixar o problema de lado, ele pode se tornar maior do que se a gente enfrentar ele naquele momento. Então, se você for adiar o problema, você vai ter que encontrar ele lá na frente. E se lá na frente ele estiver maior do que foi aqui? Então, encare ele de frente de novo, olhe para frente e fala, o que eu posso fazer hoje para melhorar essa situação? Então, aí você vai vivendo cada dia, assim, a gente, quem tem problema, a gente fala, mas eu não sei qual será o futuro. Ninguém sabe qual é o futuro, ninguém prevê o futuro. Mas o máximo que você consegue fazer é viver hoje e planejar até amanhã. Depois de amanhã, depois de outro, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, procura estar bem no dia de hoje, é isso que eu falo. Eu estou bem hoje. E amanhã eu vou tentar ficar bem. Aí depois eu vou um dia de cada vez. A gente vai tentando lidar com as adversidades, com as dificuldades, acho que um dia de cada vez. Mas o importante, independente de se você ligar um dia de cada vez, eu acho que não é desistir de você mesmo e desistir da sua vida. Eu acho que sempre você tem que ter vontade de agarrar aquela vida, assim, mais do que um presente, uma dádiva, realmente, uma dádiva de Deus. Aí você precisa de... Lógico, daí você vai ter que ter um suporte. Eu sou muito ligada à espiritualidade. Aí eu tenho o amor da minha família, das pessoas que eu amo, de amigos que me apoiam, que me dão um suporte mais emocional. E aí eu tenho o suporte material mesmo com os médicos, com os enfermeiros. Então, acho que é um tripé para você conseguir viver bem. Acho que é um tripé que você precisa se achar, você ter a clareza, falar que não, realmente, eu preciso, minha vida não vai acabar, eu não vou, mas eu preciso de ajuda. E aí é onde você vai buscar a sua ajuda. Mas simplesmente não sentar e falar assim, eu sou vítima, meu mundo acabou, agora estou passando por isso, eu não vou mais poder mais viver, eu não vou poder mais trabalhar, eu não vou poder mais sair, eu não vou poder mais namorar, eu não vou poder mais... Não, pelo contrário. Eu sempre falo que a doença renal dá umas limitações, mas eu te digo, se você, o dia que você estiver mal e olhar e falar assim, nossa, eu tenho uma doença renal crônica, eu costumo me comparar, nossa, mas tem gente ainda pior do que eu não consegue nem fazer isso, né? Eu falei, gente, ainda tem pessoas que têm umas dificuldades bem maiores, que o problema renal acaba sendo bem pequenininho, que não é nada, é só o quê? Uma dosagem de água, uma hemodiálise 3 vezes na semana, por 4 horas, ainda você escolhe os horários que você quer. Qual é o problema disso? É como se você não tem que trabalhar todos os dias, você não tem um horário de trabalhar. A hemodiálise você vai ter só 3 vezes, vai ter um horário fixo para aquele seu compromisso, e o resto dos seus dias são todos livres. E aí você vai vivendo. Não tem gente que vive com dieta, que não quer comer açúcar, que não quer comer lactose, o outro não quer comer carboidrato. Então, gente, tem uns alimentos que a gente simplesmente não pode comer. Naquele momento da diálise, a gente infelizmente tem que parar de comer, mas não é o fim de tudo. É o que eu, desculpa se for muito longa, mas é o que eu tenho para dizer, que eu acho que não vale a pena, e problema renal não acaba a vida de ninguém. Michele, muito obrigado pelo seu depoimento. Na realidade, assim, a gente começa, né, a pensar que é o seguinte, a primeira lição para conviver bem com a doença renal é aceitar que você é um doente renal, né? Eu acho que essa é a moral da história, né? Isso é um depoimento, né, de uma pessoa que está passando e passou e continua, né? Tudo é um processo, mas começa com você aceitar, né, e seguir em frente. E como a Michele falou, né, não adianta a gente ser vítima, a gente tem que lutar, né? E você, Michele, você é uma lutadora e uma vencedora. Eu acho que isso é que é importante. Mas, assim,
para começar aqui as nossas perguntas, né, eu já vou fazer uma perguntinha aqui para a Tamara, que é o seguinte: Tamara, qual que é a diferença, né, por exemplo, a abordagem nutricional para aquele doente que ainda recebeu a notícia que ele é um renal crônico, né, e aquele paciente que recebeu a notícia que ele vai precisar fazer uma terapia renal de substituição, no caso diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal? Qual que é a diferença da abordagem nutricional desses dois aspectos do doente renal crônico? Bom, tem algumas similaridades e algumas diferenças, né? Se a gente for pensar num paciente renal crônico como um todo, primeiro a gente fala para restringir a carambola, que é bem falado, né? Tem a carotoxina, é uma toxina, que a depuração é renal, então é bom realmente o paciente, em qualquer nível, qualquer estágio de doença renal, evitar. Outra questão é em relação ao sódio, né? De forma geral, a gente pede para controlar a ingestão. A dieta não é assódica, é hipossódica, um controle na ingestão. Isso serve tanto para o paciente em conservador, né, o paciente antes da diálise, como em diálise. A diferença maior, a similaridade, a diferença maior em relação ao grau a ingestão de proteína. Então, o paciente que está em fase conservadora, não iniciou diálise, é necessária a restrição de proteína. Então, a gente calcula a dieta, em torno de 0,6 gramas por quilo de peso para esse paciente de proteína. Já o paciente, quando ele muda o tratamento, ele entra em diálise peritoneal ou hemodiálise, esse paciente ele precisa de uma quantidade maior de proteína. Então, a dieta gera em torno de 1,1, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Os demais itens são bem individualizados, na verdade. Por quê? Eu posso ter um paciente em conservador, que tem um potássio alterado, e que eu preciso restringir. Ao mesmo tempo que eu posso ter um paciente em hemodiálise ou diálise peritoneal, que tem o potássio baixo, que eu preciso dar uma dieta rica em potássio. Então, com exceção do sódio, né, e a questão da proteína, que muda bastante, o restante é bem individualizado, tanto a quantidade de líquido que esse paciente deve ingerir, quanto a quantidade de macro e micronutrientes. Então, potássio, fósforo, acaba sendo bem individualizado. É por isso que é importante o papel da nutricionista realmente, para individualizar. Ela vai pegar aquele paciente e vai tratá-lo de forma individualizada. E é importante ter uma nutricionista especialista nessa área renal, porque ela vai conseguir fazer todo esse ajuste necessário, né? A gente tem que ver o paciente como um todo, né? Muitas vezes a gente não tem só o paciente com problema renal, a gente tem um paciente que é diabético, que é hipertenso, que é cardiopata, que tem um câncer, então a gente tem que adequar essas necessidades. Então, a diferença, como eu falei, sódio, muito próximo, proteína, diferente, e o restante é bem individualizado mesmo. Obrigado, Tamara. Bom, eu acho que a gente já, com as palavras da Tamara, a gente já respondeu a dúvida daqui da Aline, que é a questão de comer carambola, né? Que a Tamara bem respondeu. Tem uma pergunta da nossa amiga aqui, a Márcia, que ela gostaria de saber, em média, quantos litros de sangue é filtrado por hora. Bom, na realidade, se for filtrado na diálise, é 150 ml por minuto, na realidade, o que dá uma filtração aí, porque a gente só faz 3 vezes por semana, isso aí, se a gente for ver no cômputo geral, dá em torno de 10 ml por minuto, né? Ou seja, é muito menos do que o nosso rim, que é muito mais, né? Isso daí. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para Amanda, né? É o seguinte, Amanda, a gente está vivendo um período muito difícil, né? O período da pandemia, do novo coronavírus. Qual que é a abordagem, né? Qual que foi as orientações? O que mudou na abordagem da enfermeira para a gente orientar para os nossos pacientes renais crônicos, né? Nesse período de pandemia? O que mudou? Quais são as orientações de enfermagem para esse tipo de paciente? No início da pandemia, no ano passado, a gente foi conversando paciente e acompanhante, né? Cada um individualmente. A gente solicitou que eles chegassem somente no horário da diálise para evitar aglomeração na recepção. Todos de máscara, a gente afere a temperatura antes deles entrarem na hemodiálise e, se apresentarem qualquer sintoma gripal, é avaliado pelo médico.
né? E a gente tenta manter o máximo possível, a gente chama a atenção deles quando eles retiram a máscara, é só para retirar a máscara no momento em que eles vão se alimentar. E evitar que os acompanhantes entrem toda hora nos salões, né? E evitar também que, às vezes, um acompanhante leve um cafezinho para uma outra paciente, que não é o seu cuidador, né? Que não é o seu paciente. Então, a gente solicitou para evitar que a gente faça a transmissão cruzada, né? De um paciente para o outro. E quem tiver gripado de acompanhante ou cuidador, para não vir ao hospital. Obrigado, Amanda. Mas é assim, mais uma perguntinha para você, Amanda. É o seguinte, tem uma pergunta da Natália, que ela pergunta aqui, ela gostaria de saber quais são os cuidados, né, qual que é a orientação de enfermagem para o paciente que tem uma fístula arteriovenosa, né? Quais são os cuidados que a enfermeira orienta, até mesmo antes, durante a confecção, né, ou durante o processo de diálise, Amanda? Fala para a Natália. A fístula arteriovenosa é uma junção de uma artéria com uma veia, feita por um vascular, né? E normalmente dura em torno de 30 dias a um mês e pouco para ela maturar, para a gente iniciar as funções. Mas nesse intervalo de tempo, a gente solicita ao paciente a fazer um exercício com uma bolinha para ajudar na maturação da mesma, não carregar peso no membro da fístula, não aferir a pressão arterial no membro da fístula, não coletar exames de sangue, deixar esse membro separado para os profissionais habilitados da hemodiálise. E ele tem, sim, que observar diariamente o frêmito, né, que é como se fosse uma vibração que ela faz na hora que ele coloca a mão, que isso é um sinal que ela está funcionante. E caso ele perceba a diminuição do frêmito ou realmente a fístula parar, para ele logo ligar para o seu centro de diálise ou para o seu médico nefrologista ou vascular. Obrigado, Amanda. Tem uma pergunta aqui da Aline, que é o seguinte, o paciente que faz hemodiálise, ele pode fazer exercício físico igual um atleta, né? Na realidade, assim, eu vou te falar, Aline, inclusive a gente tem um paciente no programa de diálise do Hospital Alemão que acabou de ser transplantado, o Eduardo, né, que ele faz maratona, na realidade. Então, pode sim, não são para todos os pacientes. Mas eu vou perguntar da Michele, você, quando fez diálise, né, você teve uma amputação na parte do seu pé, você faz exercício físico, você faz fisioterapia, mesmo fazendo diálise, Michele? Responde aqui para a Aline. Só ligar o seu microfone. Então, eu faço normalmente. Assim, no começo, acho que a gente tem um período de limitações para até a cicatrização, tudo, mas depois também é uma vida normal, não tenho nada de diferente. Posso fazer de tudo, acho que vai depender de cada grau de amputação, né? Mas, assim, depois que tiver ok do ortopedista, não tem problema nenhum. Obrigado, Michele. Vou responder uma pergunta aqui da nossa amiga Paula Schneider, que ela pergunta assim, por favor, o renal crônico pode tomar as vacinas? Todas? Bem, Paula, o renal crônico deve tomar vacinas, né? Deve ser orientado com o nefrologista. O renal crônico ele não deve tomar vacinas de vírus vivo. Por exemplo, a da febre amarela é uma vacina que é de vírus vivo, né? Ou então a que tem sarampo também, ele não deve tomar. Mas as outras vacinas, inclusive vacinas da gripe, agora mais, por causa da pandemia, do novo coronavírus, o renal crônico deve ser vacinado, né? A não ser que ele tenha a doença, né? Aí, se ele tiver a doença, ele pode esperar 30 dias para ser vacinado, mas sim, deve ser vacinado sim. Algumas não, mas, por exemplo, do novo coronavírus, ele deve ser vacinado com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu vou dividir tanto para a Tamara como para a Amanda, né? É uma pergunta da Marlise, que ela pergunta o seguinte, e eu vou desmembrar para as duas.
A gente tem dois tipos de métodos de substituição, né, da função renal aí, dialíticos, né, que é a diálise peritoneal e a hemodiálise. Tamara, qual que é a abordagem da nutricionista? Tem diferença entre a diálise peritoneal e a hemodiálise? E a Amanda, na sequência, responde qual que é a orientação da enfermeira para o paciente que faz diálise peritoneal e hemodiálise. Primeiro, a Tamara. Bom, há uma diferença, primeiro, de indivíduo. Então, a gente vai ver, como eu falei, individualmente, exames de sangue, quanto esse paciente urina para orientar. Mas, de forma geral, eu consigo dar um pouquinho mais de proteína para esse paciente faz diálise peritoneal. E como ele faz, né? Se a gente for pensar na automatizada, à noite ele faz todos os dias 8 horas de terapia, então ele consegue ficar melhor, os exames ficam mais controlados. Então eu consigo dar um aporte maior normalmente de água, às vezes quase o dobro do que eu dou com um paciente em hemodiálise, sendo que isso comparando mesmo no débito urinário. Eu consigo deixar um pouco mais de proteína, eu consigo liberar um pouco mais de frutas de potássio, um pouco mais também de líquido para o paciente faz diálise peritoneal, porque ele tem a terapia todos os dias, né? Normalmente a noturna é um período de 8 horas. A diferença maior é isso e o restante a gente vai individualizando mesmo. A questão de fósforo acaba sendo individualizada. Obrigado, Tamara. Com a palavra, Amanda. Bom, vamos lá. A diferença da diálise peritoneal e hemodiálise é o tipo de acesso, né? A hemodiálise pode ser por fístula ou catéter, e a diálise peritoneal também é um catéter, mas é um catéter na região abdominal. Fora isso, a hemodiálise normalmente acontece 3 vezes por semana ou diário, e a diálise peritoneal, ela acontece todos os dias à noite, né, na casa do paciente. Se o paciente for rígido, tiver uma boa condição, ele mesmo consegue se conectar à máquina. E a hemodiálise, o paciente tem que vir até um centro especializado. Os cuidados, né? Os cuidados de enfermagem, a hemodiálise tem o peso diário, que o paciente, antes de iniciar a hemodiálise, tem que ter o peso pré e o peso pós-diálise. Na diálise peritoneal, o paciente também pesa, só que ele vem uma vez por mês ao centro de nefrologia e diálise, coleta os exames, passa por uma consulta multiprofissional. O médico altera a prescrição se for necessário, medicação, a nutricionista também vê a parte de alimentação. E a enfermagem também vê como que está o aspecto do catéter, se tem edemas, afere os sinais vitais. Obrigado, Amanda. Um item que eu não comentei em relação à quantidade de carboidrato, que a gente acaba tendo que controlar e computar na dieta quanto de glicose esse paciente recebe via bolsas de diálise peritoneal. Então, no caso da diálise peritoneal, um item que a gente tem que computar no cálculo da dieta, o nutricionista, é a quantidade de glicose que foi absorvida no peritônio. Diferencial também na diálise peritoneal. Obrigado, Tamara. É fundamental, realmente, né? Principalmente nos pacientes diabéticos, né? Que já tem às vezes tem um ajuste do controle glicêmico um pouco mais fino aí na diálise peritoneal, lembrando porque a gente usa a glicose, né? Então, na realidade, o ajuste tem que ser muito importante, tanto da parte médica, né? Às vezes precisa usar um pouquinho de insulina, né? E a parte nutricional do controle de carboidrato. Bem lembrado, Tamara. Tem uma pergunta aqui da Márcia que eu vou responder, que é sobre se as mulheres em hemodiálise elas podem engravidar. Veja, Márcia, a diálise melhorou muito, né? Antigamente, as pacientes que ficavam em diálise, elas praticamente não engravidavam porque a diálise ela evoluiu muito, ela era muito pior do ponto de vista de qualidade, né, de tratamento. Então, não é incomum, né, centros de diálise que têm pacientes grávidas. É que, na realidade, assim, é uma gravidez de alto risco, ela precisa de um acompanhamento, de um aconselhamento, de um planejamento. Não é uma coisa simples, porque, frequentemente, as pacientes, quando elas engravidam, elas têm que fazer diálise diária, né, para deixar os níveis de ureia e creatina mais baixos ainda, para não prejudicar o feto. Então, dá um certo trabalho, mas é possível, com certeza. Respondendo mais uma pergunta aqui, se o paciente com HIV tem alguma desvantagem na fila do transplante. O paciente que ele é soropositivo, né, e ele é renal crônico,
né, ele precisa estar com a sua doença, a doença, né, a imunodeficiência controlada, né, ou seja, se ele é só soropositivo, não, ele não tem nenhuma desvantagem, né, inclusive pode ser feito transplante em paciente HIV, né, se ele é só soropositivo, ele não tem a doença, mas não há nenhuma desvantagem, ele pode entrar na lista, né, mas sempre com o acompanhamento do médico, assistência do médico, tanto do médico que o acompanha de sua doença, como o médico nefrologista, né? Aqui tem mais uma pergunta aqui, sobre vacina em transplantados. Os transplantados, eles não podem tomar vacina de vírus vivo, como eu falei, da febre amarela, né, e do sarampo, por exemplo. Mas a maioria das vacinas, o paciente transplantado também pode tomar, e ele precisa de uma orientação, né, do médico, né, para ele ser encaminhado, né, a um centro de imunização para ser vacinado. Nós temos mais umas perguntas aqui da Kelly, né? Ela fala aqui que ela tem uma perda de proteína já há alguns anos e os meus médicos não descobrem. Será que uma biópsia é o ideal, né? Bom, Kelly, aí precisa fazer uma análise, uma avaliação de quanto que é a perda de proteína e se há uma indicação de fazer biópsia. Normalmente, sim, mas precisa de uma avaliação detalhadamente, né, para ver qual que é a indicação tanto da biópsia e como vai ser o procedimento do acompanhamento dessa sua proteinúria, né? Tem uma pergunta aqui, Amanda, qual que é a orientação posso fazer tanto para a Amanda como da Tamara, né? A relação da anemia com a doença renal crônica, né? Qual que é a orientação da enfermeira quanto à anemia e da Tamara? E se a Michele também quiser depois falar alguma coisa sobre anemia, também a Michele pode falar. Amanda, primeiro. A anemia com a doença renal crônica, né? Uma das funções do rins é a produção de eritropoetina, que é um hormônio que ele ajuda na formação dos glóbulos vermelhos. Então, quando o paciente deixa, né, dos rins, entra em hemodiálise, normalmente essa formação de eritropoetina deixa de existir ou é insuficiente, né? E com a coleta mensal dos exames, a gente consegue verificar como é que está o índice de hemoglobina do paciente. E aí o médico provavelmente prescreve medicações, né, um hormônio, para ajudar nessa anemia. Então, a orientação da equipe de enfermagem é administrar o medicamento de forma correta, conforme a prescrição. Bom, na parte nutricional, quanto melhor alimentado fica esse paciente, melhor. Assim, melhor para a saúde dele em geral. Então, como a Amanda falou, o rim produz eritropoetina. Se esse paciente não tem uma produção adequada, ele vai precisar do hormônio injetável. Mas, para formar mais glóbulos vermelhos, eu preciso de algumas substâncias, alguns combustíveis, que aí entra ferro, ácido fólico, vitamina B12. Então, se é um paciente bem alimentado, que tem os estoques adequados, é mais fácil recuperar essa anemia. Então, tudo volta do ponto de vista de estado nutricional. Quanto melhor esse paciente estiver, do ponto de vista de estado nutricional, se alimentando bem, tendo esses estoques adequados, melhor para ele recuperar, mais fácil para ele recuperar a anemia. Bom, eu queria que... Vai, Michele. Não, eu queria que você desse, falar para os ouvintes, né? Porque o paciente renal crônico ele tem anemia, né? E o tratamento da anemia muda completamente a vida. Eu queria ouvir o seu depoimento, né? Que você já teve um pouco anêmica, hoje não está mais tão anêmica. Então, fala para a gente sobre a anemia na sua visão, uma visão de paciente. Então, assim, eu acho que vai variar de paciente para paciente, né? Mas eu acho que depende muito do seu olhar para você mesma. Porque quando você percebe que tem algo errado, ou você está diferente da sua rotina, eu acho que daí sim você teria que chegar no médico. Assim, igual muitas vezes, eu chegava, nossa, hoje eu tô cansada, mas a hemodiálise não me deixa tão cansada assim no meu dia a dia. O que será? Aí a gente chega,
ou para a enfermeira, ou para o próprio médico, explica a situação, aí eles mesmos vão tirar os exames, fazer o exame de sangue para comprovar. Mas eu acho que a única coisa que a anemia pode interferir na vida da gente seria quando ela está muito baixa e te deixam mais, talvez, desanimado. Não que ela também impeça alguma coisa, porque ela pode te deixar um pouco mais cansada, um pouco não tão proativa como você de costume é, mas também não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa bem tratável e se você seguir certinho, você também melhora muito rápido. Obrigado, Michele. Eu vou responder mais umas 2 perguntas aqui. De novo, que a Kelly ela fez 2 perguntas não só e eu não respondi completamente a pergunta da Kelly. Na realidade, Kelly, a proteinúria, se ela permanece, pode ser um indício de doença renal, sim. Então, você precisa reavaliar com os médicos e, talvez, possível, dependendo do caso, pode ser que precise fazer uma biópsia renal para avaliar. E tem uma pergunta aqui da Cris, né? Que ela é diabética, tipo 1, assim como a Michele, né? E ela hoje ela tem uma insuficiência renal, né? E a função renal dela é 30%, né? E qual que é a indicação de transplante, né, para ela? Se ela faria um transplante duplo ou transplante só de rim? Bom, se você tem uma diminuição da função renal, você é diabética, né, e tem menos que 50, se você tem um clearance menor que 50 ml por minuto, ou seja, uma função renal menor que 50% em média, o melhor transplante é o transplante duplo, né, que pode ser feito simultaneamente, ou você pode fazer um transplante de rim, né, e depois fazer um transplante de pâncreas, né? Mas isso você tem que passar, Cris, por uma avaliação de uma equipe de transplante, né, um nefrologista orientado para transplante, que vai te avaliar e vai indicar, né, qual que é o melhor caminho para você seguir, né? Eu espero ter respondido sua pergunta, Cris. Vamos continuar com a nossa live aqui. Tamara, e o sal, hein, Tamara? O que você orienta do sal na dieta dos pacientes? O paciente renal crônico, ele precisa restringir sal? O que você orienta para os pacientes, Tamara? Certo. A dieta do paciente renal crônico, sim, deve ter um controle de sódio. A dieta é uma dieta hipossódica, não é uma dieta sódica, como alguns se assustam. Eu não posso comer nada de sal. Não é isso, é uma dieta com controle na ingestão. Então, o brasileiro, ele consome muitos alimentos industrializados. Então, só da gente conseguir reduzir temperos prontos, em relação a embutidos, industrializados, alimentos congelados prontos em geral, que tem uma quantidade muito grande de sódio, a gente já minimiza muito essa ingestão. E aí, a gente vai controlando quanto é o sal de adição também. Então, eu sempre incentivo o uso de temperos naturais. Falo para os pacientes, usem a criatividade, né? Existem muitos temperos naturais, então usem e abusem dos temperos naturais para que tenha sabor aquele alimento e não sinta tanta falta do sal. Mas, em geral, se o paciente precisa de um acompanhamento, um controle, por volta de 1.600 miligramas de sódio, que isso é equivalente a 4 gramas de sal, mas tem que lembrar que não é só de adição, né? Então, tem o sódio embutido no pão, entre outros alimentos que contém também, que devem ser computados. Obrigado, Tamara. Uma perguntinha aqui para a Amanda. Amanda, qual que é a orientação da enfermeira, do cuidado que a enfermeira tem com o paciente renal crônico, quando ele está, né, no programa ou de diálise peritoneal ou de hemodiálise? O que você orienta para esse paciente para a questão do transplante, né? Qual é a orientação de enfermagem para esse paciente começar a ver a questão do transplante? Inicialmente, né, a gente orienta o paciente a seguir todas as orientações médicas. Se o paciente está em hemodiálise, a gente orienta a não ter um ganho alto interdialítico, né, não ganhar muito peso entre uma diálise e outra, porque a gente acaba forçando o coração. Isso pode, lá para frente, dar uma prejudicada.
Questão de infecção, está sempre conversando com o médico, que também é uma das causas que também pode prejudicar um pouco se for logo para ser transplantado. E seguir todas as orientações certinhas, né? Evitar fumar, né? E acho que é isso. E da parte da enfermagem também, quando o paciente já está inscrito, né? A enfermagem coleta o sangue para a renovação do transplante, que é a cada 3 meses, né? E a gente também orienta o paciente como é que eu falo? Para entrar no site do Registro Geral de Transplante, para ele também se visualizar na fila, como é que está a questão da renovação do sangue, para a gente estar sempre compartilhando as informações. Obrigado, Amanda. Tem uma pergunta aqui da Juliana, que qual seria o maior vilão? A pressão alta, o diabetes ou o uso de anti-inflamatório? Os três, né? Os três são em proporções diferentes, mas os três são. A gente sabe que hoje a doença renal crônica, a causa mais comum de doença renal crônica no mundo é diabetes, né? É a principal causa. No Brasil, pelo censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é hipertensão, mas diabetes é o segundo colocado. Então, esses pacientes são pacientes de risco. Então, todo paciente diabético, todo paciente hipertenso, ele tem que ser monitorado, porque ele tem risco de desenvolver doença renal crônica nos estadios mais finais da doença, ou seja, precisar de diálise. Então, o cuidado desse paciente precocemente reduz a chance dele ir para diálise ou fazer transplante. E os anti-inflamatórios, sim, os anti-inflamatórios são vilões, principalmente naqueles pacientes que já têm um déficit funcional. Não para doença renal crônica, mas para insuficiência renal aguda, e em alguns casos até precisar de diálise, né? Uma outra pergunta aqui, uma pergunta específica para a Tamara, viu? Tamara, qual que é o risco do fósforo alto no organismo? É uma paciente que provavelmente deve ter o fósforo um pouco alto, e qual que é o risco do fósforo alto para o organismo dela, Tamara? Só voltando um pouquinho da questão do sódio, que eu esqueci uma coisa, tem alguns pacientes que têm dúvida, eu tenho pressão baixa e mesmo assim eu preciso de uma dieta hipossódica? O paciente que faz hemodiálise que tem um débito urinário baixo, com urina pouco, ele precisa sim fazer o controle de sódio, mesmo com a pressão baixa. Por quê? Porque senão esse paciente consumindo um pouco mais de sódio vai acabar tendo sede, vai acabar retendo um pouco mais de líquido, né? Vai buscar um pouco mais de líquido, e aí o ganho de peso de uma diálise para outra vai ser muito grande e isso tem consequências. Agora, respondendo a pergunta da Paula, sim, o fósforo elevado causa malefício ao organismo. A curto prazo a gente fala em coceira, né, prurido, que é bem desconfortável, mas eu penso mais o silencioso, né? Então, a longo prazo, esse fósforo alto ele vai causando descalcificação óssea, ou seja, deixando o seu osso fraco, e você pode ter uma fratura mais para frente, no futuro, né? Isso até o doutor Américo pode complementar, mas acaba tendo esse prejuízo ósseo também. O fósforo alto ele causa vários problemas, não só problemas cardiovasculares para o paciente, mas como problemas ósseos, né? Existem doenças ósseas relacionadas à doença renal crônica, como osteodistrofia renal, né? A doença óssea dinâmica, que pode levar a fraturas, né? E reduzir bastante a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Tem uma perguntinha aqui da Roberta sobre qual é o critério utilizado para a escolha de um paciente que faz diálise e que para inscrever em fila de transplante. Na realidade, assim, o paciente que está em diálise, ele passa por uma avaliação, né, multidisciplinar, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo hoje aqui, né, com uma nutricionista, uma enfermeira, né, também uma psicóloga, uma avaliação médica, se ele tem condição clínica, né, do paciente ser submetido ao transplante. E aí, esse paciente, ele é inscrito, né? Existem centros de diálise que estão acoplados a centros transplantadores também. Esse paciente, ele é inscrito, existe na Secretaria de Saúde, isso aí para transplante de doador falecido, né? Se o paciente ele já tem um doador, que a gente chama de doador vivo, ou seja, um parente ou não parente, né? Dependendo do caso, é feita uma avaliação extremamente criteriosa, tanto do receptor, do paciente renal crônico, como do doador,
né, para um possível transplante. Mas, como a Amanda falou, na doença renal crônica, em que o paciente está em diálise, ou diálise peritoneal ou hemodiálise, para doador falecido, ele precisa se inscrever numa lista, né, de um centro transplantador. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por exemplo, é um centro transplantador, se faz diálise. Existem várias equipes, né, no hospital que fazem diálise, fazem transplante dos pacientes renais crônicos, né? Michele, comenta para a gente um pouquinho o que mudou na sua vida, né, depois do transplante, né? Você fazia diálise, né, ia lá 3 vezes por semana, e agora você não faz mais diálise. O que mudou na sua vida além da diálise? Conta para a gente. Olha, a minha vida, eu posso te falar que realmente é o antes e depois da diálise. Primeiro, eu tive uma super nutrição, não tirando méritos de quem faz hemodiálise, mas a gente tem uma restrição alimentar que talvez deixe a gente mais... evite a gente... Quem não ganha peso ou quem perde, mas a gente não tem aquela... E aí, e o rim, o próprio rim, eu acho que não deixa o metabolismo absorver direito dessa alimentação. Mas você não fica desnutrida, não fica nada. Você continua, só o seu próprio metabolismo, seu organismo que está passando por aquele período mais problemático. Mas depois eu ganhei peso, eu voltei a ter a minha rotina normal de sempre. Lógico, tirando a pandemia, se não fosse a pandemia, eu não sei se eu estaria viajando, se eu estaria indo para o shopping, para a praia. Não que a hemodiálise nunca me impediu de ir para a praia ou para fazer outras. Só que daí eu falo que quando eu vou mais com a consciência tranquila que, nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não quando eu ia, eu falava, nossa, eu tenho algumas restrições, mas eu não deixava de ir, eu ia como normal. Se eu quero, tipo, ir para a praia, tudo bem. Quem tem fístula pode entrar na água normal, mas quem tem um cateterzinho que tem, não é aconselhável muito você ficar na água ou molhar, então tem alguns outros cuidados. Então, aí a diferença, eu acho que só você tem um pouco mais de liberdade, que a diálise não dava, mas que você continua tendo uma vida praticamente normal. Acho que só a diferença de um pouco mais de liberdade, mas assim, não é muito assustador, mas porque eu sempre encarei a vida da diálise como uma vida normal, então não tenho muita diferença nessa para antes. Assim, a diferença foi meu peso, minha disposição, a vontade de sair andando, correr atrás das minhas metas que eu precisei deixar de fazer enquanto eu estava me tratando. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente começa literalmente a viver uma vida que talvez nos períodos a gente teve que deixar um pouquinho guardado de lado para a gente se cuidar. Mas não é assim. Acho que é isso que eu acabei de falar. É uma questão de liberdade. Só ter um pouquinho mais de liberdade do que você tinha antes na hemodiálise. Mas, assim, não é uma vida, nossa, me transformei. Não. Acho que acho que você tem que conviver com ela com hemodiálise ou sem hemodiálise. Porque a diferença do transplante é que na diálise eu ia para o hospital fazer as hemodiálises 3 vezes na semana. E do transplante, eu tenho que tomar o medicamento todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, praticamente você tem uma responsabilidade, só que as responsabilidades talvez mudam. Mas aí é liberdade, mas não vejo, assim, uma grande mudança, mas eu acho que isso é a visão de cada um, né? Tipo, se você acha uma tortura ir para hemodiálise, quando você faz,
você vai achar, nossa, me libertei. Realmente, você se libertou. Mas quando você encara aquilo como uma forma natural, eu acho que quando você faz o transplante, você fala assim, nossa, ganhei, mas eu ganhei agora, vou viver com a responsabilidade e rezar e tomar os cuidados certos para poder viver, para, se Deus quiser, o mais longe possível que eu chegar da máquina, eu vou tentar. Obrigado, Michele. Só desliga o seu áudio, Michele. Mas muito obrigado. A gente tá com algumas perguntinhas aqui, a gente já está encaminhando para o final. E tem uma pergunta aqui, Amanda, que é de um paciente, que ele pergunta assim, eu posso ter alguma complicação durante uma sessão de hemodiálise? O que pode acontecer com ele? Certo, só para complementar as palavras da Michele, nós não recomendamos o paciente com catéter de hemodiálise a entrar em piscinas e água de mar, tá? Só para deixar bem registrado. E quanto ao transplante, a gente fala que não é uma cura, né? É um tratamento, pois o paciente também tem que ter a responsabilidade de tomar as medicações certas em horários certos. Quanto às complicações em uma sessão de diálise, as mais comuns é a hipotensão, né, que é quando a pressão do paciente baixa, né, normalmente isso acontece devido ao peso, às vezes o paciente toma alguma medicação errada, e cãibras também é o que a gente mais vê, também em função do quanto a gente programou na máquina, o paciente está engordando, mas isso tudo é bem tranquilo e a gente monitoriza o paciente a cada meia hora, uma hora a pressão arterial, e a gente conhece até os pacientes pelo rostinho. Muito obrigado, Amanda. Eu vou responder algumas perguntas aqui sobre do Marco Antônio aqui. Um rim crônico, quando começa a diálise, um paciente renal crônico, quando ele começa a diálise por um tempo, se o rim ele pode voltar a funcionar, né? Ou é só com um transplante? Bom, algumas situações, mesmo entrando em diálise, você pode recuperar. Como, por exemplo, se você entrou em diálise, é um quadro agudo, de insuficiência renal aguda, ou seja, o seu rim vai melhorar e você vai sair da diálise. Algumas situações bem específicas, como crises hipertensivas, a hipertensão maligna, que a gente chama, a hipertensão acelerada, o paciente pode perder a função renal e depois de um tempo, com o controle da pressão, ele pode sair da diálise e recuperar parcialmente a função renal. O lúpus também é uma doença que o paciente pode entrar em diálise e depois do tratamento ele sair de diálise. E a outra é o transplante, ou seja, existem algumas situações específicas que o paciente pode sair de diálise. Tá? Só para responder a pergunta do Marco Antônio aqui. Mais uma perguntinha aqui para a Tamara, né? Quando o paciente transplanta, Tamara, qual que é o cuidado e qual que é a orientação nutricional para o paciente que estava em hemodiálise ou em diálise peritoneal e transplantou? Como é que ele faz o acompanhamento nutricional? Qual que é o cuidado nutricional com esse paciente? Certo. A primeira coisa que a gente orienta para o paciente é a questão da parte higiênico-sanitária. Então, o paciente vai estar com uma imunidade um pouco mais baixa por conta das medicações para evitar a rejeição do órgão. Então, a gente orienta toda a parte higiênico-sanitária, ou seja, frutas, verduras, legumes devem ser clorados, né, com hipoclorito de sódio antes da ingestão, então devidamente higienizados, ou então cocção adequada, né, o cozimento adequado, para evitar um risco de intoxicação alimentar. Em relação aos outros itens, né, sódio a gente continua pedindo para o paciente restringir, não é uma restrição muito severa, mas para evitar, como eu falei, alimentos que são muito ricos em sódios, como embutidos, industrializados em geral, só para esse paciente não ter uma dieta muito acima do que deveria ser para a população em geral. Mas, em termos gerais, é uma alimentação equilibrada. Então, depois que esse rim já está funcionando, os exames já estão dentro da normalidade, seja potássio, seja fósforo, creatinina, já baixou, ureia, a dieta nada mais é do que uma dieta equilibrada. É que grande parte da população não tem uma dieta equilibrada, né? As pessoas têm uma dieta totalmente desequilibrada. Então, quando a gente fala de dieta equilibrada, é o que toda a população deveria ter. Então, sem excesso de sódio, hidratação adequada, consumo de frutas de 3 a 5 por dia, verduras, legumes. Então, se ele já tinha esses hábitos anteriormente, não vai ser nada complicado, vai ser bem, bem tranquilo. Mas pacientes que têm uma alimentação bem desregrada, que a gente vai ter que ajustar de forma mais, né, ampla. Mas, isso.
a questão dos líquidos já libera, a questão das frutas já libera, assim que os exames já normalizarem. Bem, pessoal, a gente está se encaminhando para o final da nossa live, né? A gente já está com quase 1 hora aí, e eu queria fazer uma rodada final, né? Em que cada um vai dizer, né, com as suas palavras, né, se é possível e o que é possível e o que é melhor de orientação para esses pacientes para eles conviverem bem com a doença renal, né? Então, eu vou começar pela Amanda, né? E depois a Tamara e por último a Michele, e depois eu faço o fecho final. Amanda, com a palavra. Obrigado. Como eu falei já no início, né? Sim, é possível conviver bem com a doença renal, seguindo as orientações da médico, do nutricionista, do enfermeiro. O paciente tem que se autocuidar bastante. Mais da metade do tratamento depende do paciente, como ele vai fazer com a questão da restrição hídrica. Ele consegue viajar, né, se ele quiser, e é tudo com uma antecedência, a gente consegue organizar tudo direitinho, e para ele tentar encarar da melhor forma possível, como a Michele falou, tudo é uma questão de como você se enxerga como pessoa, né? Sim, tem muitas limitações, tem aquele compromisso de vir 3 vezes por semana no centro de diálise, mas ele consegue aproveitar esse tempo para estudar, para trabalhar, fazer um curso de inglês. E a gente, como equipe de enfermagem, como a equipe multidisciplinar, a gente está aqui para apoiar vocês em todas as decisões, tirar todas as dúvidas e orientar vocês sempre que for necessário. Obrigado, Amanda. Tamara, com a palavra. Eu também tenho a certeza que é possível viver muito bem, tanto na fase pré-dialítica, dialítica ou na diálise peritoneal ou hemodiálise, só que é importantíssimo o acompanhamento nutricional, né? Dos meus pacientes, eu costumo dar o máximo de informações possíveis. Eu falo que eles saem graduados daqui, porque eu passo muitas informações para eles em relação a todo o controle alimentar, né? Então, eu fico muito feliz quando o paciente fala, eu comi uma porção de carboidrato, e ele sabe os termos, os alimentos que são ricos em carboidrato, em proteína, em fósforo, potássio. Esses são os pacientes mais preocupados, porque eles sabem que é importante o acompanhamento nutricional, seguir a dieta para a qualidade de vida deles. Então, seja a restrição hídrica, como a Amanda falou, né? Esse paciente faz uma restrição hídrica adequada, que segue as orientações, o paciente vai ter menos intercorrência durante a diálise, né? Ele vai ficar melhor durante a diálise, ele vai sair melhor daqui, ele vai ficar menos cansado, vai ter uma rotina melhor em casa. Então, é importante o acompanhamento nutricional e ele vai ter muita qualidade de vida seguindo essas orientações, né? Porque ele não vai ficar desnutrido, porque ele não vai ter um ganho de peso interdialítico muito alto, né? Entre uma diálise e outra. E, logicamente, alguns pacientes que vêm para diálise, eles muitas vezes com uma alimentação bem desequilibrada. Então, no começo, a gente tem mais ajustes para fazer, né? Então, e hábitos alimentares são construídos ao longo de uma vida. Então, chega um paciente de 70 anos, a vida inteira comeu errado, então, esse primeiro momento é um pouco mais difícil, mas depois que a gente adequa, e o que eu percebo é que quanto mais informação aquele paciente tem sobre cada nutriente, sobre cada alimento, mais fácil ele adere, mais fácil ele segue essas orientações, né? Então, é muito importante esse acompanhamento de todos os nutrientes para que esse paciente tenha uma qualidade de vida e ele pode, sim, vai viver muito bem, né? Então, ele vai saber escolher quando ele for no restaurante, ele vai saber escolher quando ele estiver com os amigos, porque ele vai ter essa informação necessária para a escolha. Obrigado, Tamara. E você, Michele, com a palavra, suas considerações finais aí, né, de como conviver bem com a doença renal. Como eu falei, hoje no Brasil existem 145 mil pacientes em programa de diálise, né? Então, o que você tem para falar para esses pacientes aí, se dá mesmo para conviver bem com a doença renal e quais são as suas últimas considerações para esses pacientes e para os ouvintes que estão nos ouvindo? Gente, obrigada por participar da live, por poder dar esses depoimentos. E, sim, a gente, com certeza, é possível viver com uma doença renal. Sim, se você tiver um acompanhamento com um médico, com um nutricionista, eu acho que com todo o aporte que você precisa, não tem problema nenhum. Você consegue viver realmente tudo aquilo que você deseja. Eu acho que independente se você tem problema renal ou não, todo mundo tem umas limitações na vida.
Uma pessoa pode não ter problema renal, mas ela tem uma outra limitação da vida que impede ela de fazer algumas coisas. E nós, problemas de doenças renais, a gente tem as nossas. Quer fazer hemodiálise, tem umas dietas, tem que seguir algumas coisas certinho, mas eu acho que não diferencia do nosso dia a dia com as pessoas normais do dia. Eu acho que todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma coisa. Só que eu acho que o fato é mesmo de você encarar o seu problema, tentar resolver e conviver da melhor maneira possível. Eu acho que não tem um segredo de como viver bem. Eu acho que tem como você viver bem. Eu acho que você tem que colocar assim, eu tenho um foco, eu tenho uma meta. Qual é a minha meta? Minha qualidade de vida. Mas o que eu estou fazendo para essa qualidade de vida? E como eu posso chegar nessa qualidade de vida? Então, acho que é você mesmo se vai se auto-perguntando e você vai achando os caminhos para você viver da melhor maneira possível. Talvez para mim seja um, mas para outro seja outro. Fala, minha melhor maneira de viver é isso, eu faço aquilo. Mas, assim, não tem segredo. Não acho que não tem segredo para isso. É só você mesmo se perguntar que você vai achar o caminho. A resposta, eu falo que está dentro da gente mesmo. Não tem muito segredo, não. E é isso, gente. Obrigada. Eu, de novo, obrigada. E espero que poder ter ajudado as pessoas que estão ouvindo e vocês, né? Obrigado, Michele. Eu vou encerrar a live dizendo que agradecer ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? O Saúde em Debate cumpre mais uma vez a sua função, que é esclarecer para as pessoas uma doença, né? Que, como eu falei no início, né? 1 a cada 10 brasileiros pode ter uma doença renal, ou seja, a gente está falando aí para um universo aí de mais de 25 milhões de pessoas, né? E a gente tem que explicar para essas pessoas, para elas aprenderem que existe uma doença silenciosa, nas fases iniciais não há nenhum sintoma. Então, é muito importante os fatores de risco, ou seja, os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, os pacientes que têm uma história familiar, né, de doença renal, ou seja, tem um familiar que fez diálise ou transplante, o paciente que teve um histórico de doença cardiovascular, que é um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral, um derrame, os pacientes idosos acima de 65 anos, os pacientes tabagistas e os pacientes obesos. Esses são os fatores de risco para a doença renal. Esses pacientes, eles devem, se tiver dentro desses fatores, ir a um clínico ou um nefrologista, fazer um exame de sangue, que é o exame da creatinina, e um exame de urina, para checar se você é portador de doença renal crônica, e aí estabelecer um tratamento, né, multidisciplinar, que é o que a gente está fazendo aqui, com um médico, uma nutricionista, uma enfermeira, né, e com uma psicóloga. Né? Na realidade, assim, isso é muito importante. Então, eu queria agradecer muito a Tamara, queria agradecer também muito a Amanda e a Michele pelo tempo de vocês e por prestar esse serviço, né, para milhares de pessoas que têm esse problema e podem, por exemplo, procurar um auxílio médico para solucionar e para estabelecer um tratamento. Muito obrigado a todos, boa noite para vocês.